Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança. Mais uma vez estamos tendo a grata satisfação de receber o pastor Geraldo Cruz. Pastor, é uma alegria muito grande recebê-lo e tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Importante ressaltar que o pastor Geraldo Cruz é mestre em teologia, ele é professor da Faculdade Batista Mineira nas áreas de teologia e direito, coordenador dos cursos de pós-graduação e diretor do Recanto Labri. Queremos conversar um pouquinho com o pastor Geraldo sobre a questão de tradição de fé e tradicionalismo. Então, pastor, disse que a diferença entre ser velho e idoso está na forma de pensar e encarar a vida. Assim lhe pergunto, como uma igreja quase centenária pode superar a crise que se estabelece entre ser idosa e continuar se comunicando com as novas gerações? A idade nunca foi problema. Pelo contrário, a idade nos amadurece, nos carrega de experiência. A própria experiência do judaísmo, né? Quando Cristo aparece, ele pega um judaísmo já envelhecido e ele não destrói a essência do judaísmo, ele renova o judaísmo, né? Com todo o vigor da fé judaica histórica, o Cristo renova a fé judaica. Mas ele não lança fora a experiência, a espiritualidade, todo o legado mosaico. Isso não é, em absoluto, a essência do judaísmo é preservado pelo cristianismo. Então, essa mesma experiência do cristianismo injetando vida no judaísmo, o cristianismo sendo o novo do judaísmo, é também o nosso modelo de experiência com idade e juventude. Nós podemos, sim, preservando os nossos valores. Aqui nós observamos em algumas fotos aqui do nosso mural, muito bonito, a gente percebe aqui a fundação da igreja. Aqui estão os alicerces. Quais os valores e quais os ideais dessas pessoas que fundaram a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Por certo, são os valores eternos da Palavra de Deus. Mas também, com toda certeza, se pudéssemos ouvir a opinião dos nossos irmãos que fundaram, com certeza eles estariam desejando que a igreja entendesse o compasso de seu tempo. Então eu vejo que o desafio entre ser idoso e também permanecer no vigor de uma juventude é perceber que essa experiência está a serviço do tempo atual e não do tempo passado. Maravilha. Então, como uma instituição quase centenária pode superar a tensão entre tradição de fé e tradicionalismo? E qual a diferença entre os dois? Bom, a diferença é que tradição a própria palavra traditio, é passar adiante. O que é que temos que passar adiante? Aquilo que nos caracteriza e compõe a nossa identidade. Os valores da nossa identidade precisam ser perpetuados. Então a igreja precisa entender qual é a sua identidade, quais são os valores inegociáveis. Porém, esses valores inegociáveis não devem engessar. E quando eles engessam, pastor Jacques, eu entendo que nós estamos então falando de tradicionalismo. O tradicionalismo é quando esses valores eles não se comunicam com a realidade atual. Aí nós estamos falando de algo que não é positivo. O engessamento, né? O endurecimento, a não flexibilização para compreender um tempo. Então, o tradicionalismo, ele traz essa problemática no seu bojo. Como a igreja deve superar o seu tradicionalismo? Primeiro, compreendendo a sua tradição. A gente só pode dialogar, repito, nossos programas têm debatido isso, só podemos dialogar com a modernidade tendo consciência da nossa tradição. Então, de posse da nossa real tradição, dos nossos valores, então nos debruçamos com a realidade. O que é que essa realidade reclama de nós? Uma participação, um diálogo. Então eu vejo que uma igreja centenária, ela pode participar bem objetivamente. Por exemplo, com a sua juventude, né? Cânticos. Os cânticos podem ter uma sonoridade, ritmos, né, modernos, mas a essência dos cânticos é que não deve mudar, né? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. O ritmo pode ser outro. O ritmo. Ok, então nesse caso você crê que é possível ser idoso e jovial ao mesmo tempo? Com certeza, temos exemplos disso, né? Okay. Eu quero me tornar um idoso jovial. Maravilha. E você crê que é possível manter-se ao compasso do tempo, mas sempre
firmados na rocha, como diz o slogan de Mocidade para Cristo, que eu aprecio muito. Isso, podemos sim. E efetivamente, pastor, como a igreja pode estar no compasso do tempo? Uma preocupação muito grande é estar no compasso do tempo e estar também no tempo e participando dos valores do tempo. Eu creio que a igreja pode sim se envolver com as discussões da ecologia, com as discussões que estão no Congresso, com as discussões que estão na nossa Câmara, o plano de desenvolvimento da cidade, participando de toda a questão do lixo, que é uma questão ambiental muito comunidade séria. Onde a igreja está inserida. A droga, a questão do crack e de toda a deterioração. Eu acho que social. A igreja tem que estar participando da salvação dessa estrutura, mas através dos valores, da mensagem cristã, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por isso, porque a primeira está tendo o privilégio de estar passando por esse momento. Hoje nós temos um envolvimento com a comunidade que não tínhamos. E temos participado das questões da nossa comunidade de uma maneira significativa. Eu poderia ainda contribuir historicamente, pastor. Nós temos, o primeiro político brasileiro foi o Guaraci Silveira, um metodista, e a gente percebe que ele teve um envolvimento político porque, na sua gênese, na igreja anglicana, a igreja metodista, estava passando por o problema da Revolução Industrial, o empobrecimento da Europa. Então, um metodista teve, então, uma participação, a primeira participação política. Então, eu vejo que a igreja precisa, assim, resgatar seus valores, resgatar a sua identidade, para, então, ter essa participação social. Ok, pastor Geraldo, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Deus abençoe ricamente. Amém. E a você, caro telespectador, o nosso muito obrigado pela audiência e esperamos você no próximo programa Palavra de Esperança. Que Deus o abençoe.